e bom dia a todos que estão assistindo nosso TED Talk. Eu sou a Ana Beatriz. E eu sou a Maria. Aqui trataremos a respeito da história de Henrique VIII e sobre sua importância para a criação da Igreja Inglesa. Então, Henrique VIII foi um dos 4 filhos de Henrique VII, junto com Elizabeth York. Ele não era o primeiro na linha de sucessão ao trono da Inglaterra, porém, com a morte de seu irmão mais velho, Arthur, o qual era herdeiro do trono, essa responsabilidade foi repassada a ele. Henrique VIII se casou com Catarina de Aragão, a viúva de Arthur, qual veio a falecer 6 meses após o casamento, por razões desconhecidas. Esse compromisso sempre foi visto como uma escolha política vantajosa, pois a aliança com a Espanha fortalecia a Inglaterra em um cenário europeu competitivo. Assim, Henrique VII promoveu o compromisso entre seu filho Henrique VIII e Catarina de Aragão, usando como base a afirmação forte de Catarina de que seu primeiro casamento nunca teria sido consumado. Apesar disso, anos após o falecimento de seu pai e com a ausência de um herdeiro homem, Henrique VIII acreditava que um sinal do sagrado divino lhe havia sido enviado. Ele baseava essa crença em um trecho bíblico de Levítico 20:21. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é impureza. Ele exporá a nudez de seu irmão, eles ficarão sem filhos. Com isso, na busca por um herdeiro homem, Henrique decidiu que iria se divorciar de Catarina de Aragão. Além disso, outra razão para essa decisão foi o profundo amor do rei por Ana Bolena, a qual era uma dama da corte de Catarina de Aragão e foi descrita pela história como inteligente e ambiciosa. E ela acabou se recusando a ser amante, então estava ali buscando pelo casamento com o rei. Com isso, Henrique iniciou as negociações com Roma, em busca de um divórcio com Catarina. Todo esse processo durou por volta de 1527 até 1533, em 6, 7 anos mais ou menos. Não tem um tempo exato. E essas negociações foram muito complicadas por fatores políticos e internacionais. O Papa Clemente VII estava sob pressão de Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico e também sobrinho materno de Catarina. Ele era extremamente contra esse divórcio porque alegava que isso iria desonrar a família e com certeza enfraqueceria as alianças políticas cruciais para aquele momento. A demora da negociação fez com que Henrique VIII fosse à procura de outras soluções para seu grande caso, como foi chamado. E além de alguns argumentos teológicos, ele tentou buscar também o apoio entre os cardeais para pressionar o Papa e também teve uma tentativa de transferir o caso para um tribunal eclesiástico inglês para que fosse mais favorável ao que ele queria. Com a falta de solução depois de anos, junto aos seus conselheiros, incluindo Thomas Cromwell, Henrique VIII começou a implementação de reformas legislativas que desafiaram a autoridade papal. Os principais atos, um dos principais atos foi a restrição de apelações, que ocorreu em 1533, e estabeleceu que nenhum caso eclesiástico inglês poderia ser apelado ao Papa. Também declarou que a Inglaterra era uma monarquia imperial e que o rei tinha autoridade suprema sobre todos os assuntos, incluindo os espirituais. Esse acabou sendo o ato fundamental para a anulação do casamento de Henrique com Catarina, visto que este removeu a necessidade de aprovação papal para qualquer assunto. E teve também o ato de supremacia em 1534, o qual declarou que Henrique VIII seria o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Esse ato formalizou o rompimento com Roma e transferiu toda a autoridade religiosa para a coroa. Durante esse período, também ocorreram outros atos tão importantes quanto, como o ato de submissão ao clero, que foi homologado em 1532, que foi uma medida que enfraqueceu a igreja, proibindo o clero de implementar e criar novas leis sem o consentimento do rei. Também o ato de sucessão em 1534, que reconheceu o casamento com Ana Bolena como legítimo, declarando os seus filhos também como herdeiros legítimos. Em 1539, foram homologados dois atos, o Ato dos Seis Artigos,
conhecido como a Lei da União, reafirmou muitas doutrinas católicas, como a transubstanciação e o celibato clerical, e o ato de proclamações, que concedeu ao rei o poder de legislar por proclamação real, permitindo que Henrique implementasse mudanças sem depender totalmente do parlamento. E durante todo esse processo, o Thomas Cromwell foi extremamente importante. Ele se viu como uma figura-chave na corte e como um arquiteto principal dessa reforma inglesa. Ele foi responsável por diversas mudanças, como moldar a estrutura legislativa, supervisionar a reorganização da administração eclesiástica, conduziu a dissolução dos mosteiros e também promoveu a disseminação de ideias reformistas. Exato. E também vale ressaltar que ele foi nomeado vice-gerente espiritual do rei, cargo criado exclusivamente para ele. Mas infelizmente, como nem tudo são flores, Cromwell caiu em desgraça em 1540. Seu apoio ao casamento de Henrique com Ana de Cleves, que acabou sendo um fracasso político e pessoal, enfraqueceu muito sua posição. Ele acabou sendo acusado de traição e foi executado no mesmo ano. Apesar de tudo isso, o rompimento inglês com Roma ajudou a moldar a identidade nacional inglesa, separando-a cultural e politicamente do restante da Europa católica. O que futuramente também permitiria que a Igreja Anglicana fosse usada para unificar o reino e combater divisões religiosas internas. Mesmo assim, a criação da Igreja da Inglaterra foi acompanhada de tensões entre os católicos e protestantes que persistiram por muitos séculos. Henrique, os Tudor adotaram abordagens diferentes em relação à religião. É, o seu filho Eduardo VI, o qual foi fruto de seu terceiro casamento e o único filho homem que sobreviveu de todos os casamentos que ele teve, foi responsável por introduzir reformas mais protestantes, afastando a Igreja Anglicana das tradições católicas. Maria I, filha de Catarina de Aragão e a única a sobreviver à infância, foi a primeira rainha da Inglaterra a reinar por direito próprio. Reverteu muitas das reformas de Henrique, restaurando o catolicismo fiel à sua mãe, promovendo perseguições contra protestantes, ganhando o apelido de Maria Sangrenta. E por fim, sua terceira filha, Isabel I, a qual foi filha de Ana Bolena, foi a última monarca da Casa Tudor. Ela consolidou o chamado nacionalismo inglês para fazer frente a ameaças e estabeleceu um compromisso com o Ato de Uniformidade em 1559, consolidando o anglicanismo como uma via média entre o catolicismo e o protestantismo. No fim, essa estabilidade gerou conflitos como as rebeliões do Norte, em 1569, e as conspirações católicas apoiadas por potências estrangeiras, como a tentativa da Armada Espanhola de 1588. E por fim, essa ruptura com a Igreja Católica de Roma marcou o início de uma identidade inglesa distinta, separada do restante da Europa. Obrigada a todos que ouviram até aqui. Até a próxima!